ilusões de ótica, esculturas em madeira feitas com motosserra e encaixes perfeitamente cortados. Hoje vamos conferir o trabalho dos maiores artesãos do mundo, com resultados que vão te deixar impressionado, começando com uma cadeira dobrável cortada de uma única peça de madeira. Esse é um artesão chamado Vovô Amu, que decidiu dispensar parafusos e pregos, fazendo uma cadeira dobrável a partir de uma única peça. Esse método de construir uma forma 3D a partir de um plano 2D é muito semelhante à arte japonesa do kirigami, que é tipo origami, só que envolvendo cortes. Com alguns cortes precisos, os artesãos conseguem criar um modelo incrível a partir de uma única folha de papel. Mas Vovô Amu foi além, ele fez isso com madeira. Você provavelmente associa cadeiras dobráveis à praia, mas elas existem pelo menos desde 1500 a.C. E arqueólogos até encontraram uma feita de ébano e marfim na tumba do faraó Tutankhamon. Uma das juntas mais simples e comuns usadas hoje em dia é a junta de encaixe, que envolve esses dedos de madeira que se entrelaçam como se estivessem de mãos dadas. Aqui, o marceneiro chamado Woodgrain Junkie usou madeira de nogueira e padalk para conseguir essas cores contrastantes, mas uma das desvantagens da junta de encaixe é que, com força suficiente, você facilmente separa esses dedos quadrados. A cola normalmente é usada para manter os móveis unidos, mas outras juntas, como a junta de cauda de andorinha japonesa, muitas vezes conseguem se manter firmes sem colas. Caramba, inacreditável! Assim como as juntas de encaixe, as juntas de cauda de andorinha são compostas por encaixes de madeira chamados pinos e caudas, mas são cortados com precisão em ângulos opostos, travando as peças de madeira e tornando incrivelmente difícil separá-las. A cauda de andorinha é uma das juntas mais resistentes que existem e tem sido usada há tanto tempo que os arqueólogos acham que ela é anterior à história escrita. As caudas de andorinha ainda se soltam com o tempo, então cola é frequentemente aplicada quando usada em peças de mobiliário mais pesadas, mas existem outras maneiras de garantir que duas peças de madeira permaneçam unidas. Uma junta de pente é feita cortando pinos muito mais finos na madeira, e quando combinada com uma cauda de andorinha, resulta em uma das juntas mais resistentes que existem. A forma como os pentes se abrem força a madeira a se curvar à medida que é martelada, garantindo que a junta não se solte. É bem satisfatório de assistir. E a gente vai ver mais algumas juntas mágicas mais tarde. Mas primeiro, vamos passar de uma junta antiga para algo mais futurista, que envolve eletricidade. Willy Woodworking é um misto de carpinteiro e cientista maluco que demonstra suas habilidades em pirografia, uma forma de arte que se traduz literalmente como escrever com fogo. Essa forma específica de pirografia é chamada de queima fractal em madeira e consiste em mergulhar um pedaço de madeira em um líquido eletrolítico capaz de conduzir eletricidade. Em seguida, um transformador de alta voltagem é conectado para aplicar uma corrente elétrica potente que queima esses belos padrões na madeira. Então você pode deixar a madeira assim ou adicionar tinta ou resina colorida, para fazer com que as marcas de queimadura pareçam elétricas. É mesmo uma obra de arte deslumbrante, mas o processo em si não é tão agradável. A queima fractal em madeira é extremamente perigosa. A alta voltagem utilizada significa que até o menor erro pode ser fatal. Desde 2017, 33 pessoas perderam a vida nessa prática artística. Então, definitivamente não é algo que você deva tentar em casa, por mais legal que pareça. Além disso, se você quiser criar padrões incríveis em madeira, existem maneiras bem mais seguras. Alguns artesãos são capazes de criar obras de arte igualmente intrincadas à mão, mas antes de chegar nessa parte, confere um método de entalhe em madeira que não envolve humanos.
Essa escultura do designer Greg Blampede foi esculpida com uma máquina CNC, que significa controle numérico computadorizado. Essencialmente, é um dispositivo controlado por computador que usa instruções pré-programadas para cortar, moldar e esculpir automaticamente materiais como madeira. Esse sistema permite altos níveis de precisão, e uma máquina CNC consegue esculpir padrões intrincados como esse várias vezes sem cometer erros. E o mais importante, evita totalmente as farpas. As máquinas CNC não se limitam a detalhes finos, elas também conseguem esculpir objetos gigantes, como esse corrimão. Fala sério, essa peça aí tá mais lisa do que eu quando saio pra jantar com uma garota. A máquina CNC usada aqui é a CMS Ares, e os seus 5 eixos permitem que ela se mova em 5 direções para cortar objetos maiores. Apesar de cortar grandes pedaços de madeira, é tão preciso quanto máquinas CNC menores. Beleza, já vimos que máquinas CNC são bem impressionantes, mas não se preocupe que elas ainda não dominaram completamente a marcenaria. As juntas mais complexas ainda são feitas à mão. No final do século XX, Sam Maloof se tornou um dos marceneiros mais renomados dos Estados Unidos, com seu trabalho sendo apresentado na Casa Branca e em vários museus como o Smithsonian. Uma das suas peças mais famosas é a sua cadeira de balanço, que apresentava o que hoje é conhecido como a Junta Sam Maloof, o Everest das juntas perfeitas para aspirantes a marceneiros. A junta Maloof é uma versão de uma junta macho-fêmea, onde uma língua de madeira se encaixa perfeitamente em uma ranhura correspondente para conectar duas peças que ficam lado a lado. Como você pode ver nessa versão, construída pela Canadian Woodworks, o artesão tem que fazer uma infinidade de cortes para criar a junta arredondada, mas o resultado é uma cadeira bela e única. Dá para entender por que esse cara era tão respeitado. Maloof inspirou muitos artesãos, e a próxima geração de marceneiros ainda está criando novas maneiras inovadoras de esculpir. Veja, por exemplo, o marceneiro californiano Dan Wen, que criou um modelo em madeira de um lençol macio e sedoso totalmente à mão, usando só uma esmerilhadeira e tinta spray. Dan definitivamente ganha o prêmio de criação mais incrível, e ferramentas de retificação rotativa como essa existem em todos os formatos e tamanhos. Uma retificadora em particular, usada para detalhes finos e precisos, é a Dremel, uma pequena ferramenta rotativa capaz de fazer gravações de objetos intrincados que parecem desafiar as leis da física. À primeira vista, parece uma ilusão de ótica, mas esse artesão chamado AQ Creator usou uma Dremel para cortar e lixar suavemente esse bloco de madeira em 2 círculos entrelaçados. E ele não parou por aí, ele também usou sua fiel Dremel para criar uma esfera dentro de uma gaiola. A maneira como a AQ Creator visualiza essas formas intrincadas e as corta à mão exige muita precisão e talento. A gente já vai ver mais quebra-cabeças esculpidos à mão. Mas e se você quiser criar algo maior do que um pequeno objeto para segurar na palma da mão? Bom, para isso você tem que procurar a Alison Crowther. Ela trabalha apenas com um martelo e um cinzel, esculpindo meticulosamente troncos de árvores gigantes em esferas perfeitamente lisas. Em seguida, ela usa o cinzel para esculpir padrões intrincados na superfície, criando arte que se assemelha mais a artefatos alienígenas do que esculturas de madeira. E o mais curioso é que Alison trabalha exclusivamente com carvalhos abatidos ou danificados, e ela prioriza árvores onde a casca se deformou, criando um nó ou protuberância no tronco. Seu trabalho consiste em destacar a beleza natural da madeira, enfatizando as suas imperfeições, e acho que todo mundo pode aprender algo com Alison, aceitando também as nossas próprias falhas. O projeto final é uma obra de arte. Transformar uma árvore em uma esfera é impressionante, mas outros carpinteiros já transformaram a madeira em formas ainda mais surpreendentes.
Essa beleza é uma porta de correr, que consiste em várias tiras estreitas de madeira fixadas a uma base flexível como um tecido. Isso permite que as tábuas sejam puxadas em um trilho para contornar curvas, como uma cortina de madeira. Nesse armário, o carpinteiro William Douglas construiu a porta de correr a partir da mesma peça de madeira, de modo que a textura e os veios naturais são contínuos em toda a extensão. Isso faz com que pareça uma única tábua sem cortes quando a porta se fecha, resultando em uma ilusão de ótica fascinante. Mas essa não é a única porta impressionante por aí. Essa porta origami da S&S Furniture Company, com sede no Texas, é completamente hipnotizante, mas infelizmente o artesão não filmou o processo de fabricação. Ainda assim, ela é feita cortando a madeira em seções angulares precisas e usando vários conjuntos de dobradiças para que elas se dobrem juntas em um movimento fluido. Criar algo assim seria impossível para qualquer pessoa que não seja um mestre artesão, mas em contraste, essa próxima técnica permite que qualquer pessoa crie padrões de madeira incríveis, e tudo que você precisa é uma furadeira elétrica. Esse marceneiro chamado Josh Wright fez esses belos padrões em um pedaço de madeira barato, fixando uma furadeira com a ponta para cima e arrastando a madeira ao lado do parafuso. O processo é rápido e fácil, e depois de repeti-lo várias vezes, ele conseguiu tingir a madeira e colar as peças para fazer esse vaso texturizado. Padrões semelhantes podem ser criados martelando a lateral de um parafuso em um bloco de madeira. Mas e se você detestar coisas bonitas como padrões e flores e vasos? Bom, aí temos algo um pouco mais radical, feito com uma motosserra. Aqui, Grizzly Artwork usa uma motosserra, uma esmerilhadeira rotativa e um maçarico para transformar um tronco em uma escultura perfeita de urso. A escultura com motosserra é normalmente usada para criar esculturas maiores, já que usar uma motosserra para uma pequena obra de arte pode não dar certo, mas para os detalhes super finos ao redor do rosto e dos olhos do urso, Grizzly Artwork consegue usar uma motosserra de escultura menor para cortar com mais precisão. Muito legal, mas não é a única escultura com motosserra que veremos hoje. Aqui, um artesão chamado Welshmaker mostra como a costura com arame pode ser usada como um truque de marcenaria inteligente, ou então para recuperar um projeto quebrado. Mas, ao contrário da marcenaria tradicional, o objetivo aqui é ficar o mais visível possível, chamando atenção para a maneira como a madeira foi fixada. O marceneiro e designer Kevin Manville se considera o inventor dessa técnica, e hoje se especializa na criação de móveis incríveis que utilizam essa costura. Fica sensacional, mas imagina tentar limpar essa mesa depois do jantar. Felizmente, se você quer consertar uma mesa e manter a superfície lisa, existe outra opção. Em vez de costurar com arame, que tal reparar com resina? Uma das resinas mais famosas para a fabricação de móveis é a epóxi, um material versátil, viscoso e fluido no início, que depois se torna sólido e durável quando misturado com compostos químicos que atuam como endurecedores. Ela pode ser transparente ou colorida, e conquistou os marceneiros. Aqui um artista de madeira russo e mestre da epóxi, chamado Evgeny Egorov, cola duas peças de madeira e preenche o espaço com epóxi cor de caramelo, feito um latte gigante. A resina epóxi colorida é misturada com pequenas porções de branco para criar um efeito marmorizado e em seguida coberta com resina transparente, antes de ser curada e lixada para criar uma mesa deslumbrante que parece boa o suficiente para comer. Quer dizer, comer em cima dela, né? Você entendeu. E se você quiser louça de epóxi para combinar com a sua mesa, não se preocupa, o Evgeny tem a solução.
Essa máquina giratória onde Evgeny fez o prato é chamada de torno. Ela gira rapidamente a peça em que o artesão está trabalhando, permitindo que ele a corte ou lixe de maneira perfeitamente uniforme. Mais ou menos que nem aqueles espetos gigantes de kebab, só que com madeira em vez de carne. Pode ser usado para criações incríveis. E olha como Dave Dalby lixou um enorme tronco de tulipeiro para criar uma elegante coluna de madeira. Mas tornos não servem só para tornear madeira, eles são amplamente utilizados em diferentes setores, para girar materiais como metal, vidro e blocos gigantes de lápis de cor. Esse artista chamado Wood & Stone cobriu 1000 lápis com resina e depois usou um torno para lixá-los e transformá-los em uma tigela. Eu nunca imaginei que utensílios de cozinha pudessem ser tão satisfatórios. E se você achou essa tigela legal, se prepara para se surpreender, porque alguns criadores de utensílios de cozinha dispensam torno e fazem tudo de maneira tradicional com a técnica de esculpir. Esquece aqueles vídeos de lareira com som relaxante. De agora em diante eu só quero assistir a vídeos do artista Galip Agirkaya trabalhando em madeira para me acalmar. A ferramenta que ele está usando se chama goiva e ela tem uma borda curva que nem uma colher. O material que ele está usando é uma madeira mais macia como tilha, que permite que ele esculpa como se estivesse servindo sorvete. Quando o trabalho suave de formão de Leo é combinado com tinta azul brilhante, fica parecendo o oceano. E tanto Leo quanto Galip retiram grandes pedaços de madeira para criar suas obras de arte. Mas para outros mestres escultores, cortar a fatia mais fina possível é o objetivo principal. Esses vídeos são de um evento anual realizado nos Estados Unidos, chamado Kezuroukai, que celebra a prática do trabalho manual em madeira. Uma das partes mais impressionantes e gratificantes do evento é uma competição onde as pessoas se reúnem para ver quem consegue produzir a lasca de madeira mais fina, usando uma plana manual japonesa. É como se eles fizessem lenços a partir de árvores. E a madeira que eles cortam é tão fina que quase parece a seda de uma teia de aranha. Se bem que para produzir tudo isso ia ter que ser uma aranha bem grande. E agora passamos dessa competição de entalhe para um artesão que quer fazer algo que você realmente possa usar em casa. Dá uma olhada nesse tabuleiro geométrico. Esse charmoso tabuleiro de damas foi criado pela Sold Out Supply, com a ajuda de uma máquina CNC que cortou a madeira em blocos precisos em forma de losango. Depois, o artista os moldou em cubos e os cortou em pequenas fatias para criar um padrão geométrico que pudesse ser encaixado em buracos em um tabuleiro maior. A tarefa parece meticulosa, mas o trabalho da Sold Out Supply não termina aí, e eles usaram o mesmo método para criar um tabuleiro semelhante, com pequenos cubos de madeira. Essa mesa incrível foi feita com materiais reciclados e é da empresa francesa de móveis Meublé Touré. Ela foi construída com uma mistura de lascas de madeira e epóxi transparente e foi até exibida na Maison et Objets de 2024, uma feira anual de design de móveis em Paris. E isso mostra como materiais reciclados podem ser usados para criar móveis incríveis. Agora, boa sorte para passar o saleiro para alguém sem derrubar nesse poço. Esse buraco é feito com tiras de madeira perfeitamente curvadas e você pode conseguir esse efeito cortando-as de blocos maiores de madeira, mas isso é um grande desperdício. Você também pode curvar tábuas sólidas com uma técnica de carpintaria chamada wood bending. Aqui, Katerina Fenton curvou essa madeira mergulhando as tábuas em água quente e depois prendendo-as com grampos e fita adesiva. Depois que sai da água, a madeira fica flexível por apenas 30 segundos. Então o trabalho precisa ser feito rapidamente, mas é uma técnica incrível. E embora a Katerina utilize para criar peças de arte com curvas, ela também tem aplicações práticas.
como por exemplo na construção de móveis com bordas curvas. As curvas não são o material mais resistente para construir móveis, mas ficam incríveis. E alguns trabalhos em madeira priorizam a estética em vez da praticidade, como essa mesa de jacaré esculpida com motosserra por Scott Dahl. Embora seja um belo trabalho, não deixa muito espaço para louças. Ainda assim, Scott não é o único artesão que cria obras de arte. Esse nó cilíndrico inusitado foi feito pelo escultor e matemático Rinos Roelofs. E embora tenha sido projetado para parecer dois pedaços de madeira amarrados, a realidade é bem mais complexa. Ao observar sua seção transversal, você vai ver que ele envolve várias peças de madeira cortadas por uma máquina CNC e pregadas juntas. Embora essa obra de arte seja incrível por si só, essa peça de madeira foi na verdade apenas o protótipo para uma versão maior de plástico, que Rinos imprimiu em 3D depois, a qual foi então transformada em uma escultura gigante de metal. A estátua final de 590 kg se encontra em exibição na Holanda. Essa próxima junção satisfatória é o que se conhece como junta de encaixe em esquadria. Uma junta de esquadria envolve duas peças que são cortadas em ângulos opostos, que formam um canto quando unidas. Aqui isso foi combinado com uma junta de encaixe, que envolve cortar uma peça de madeira em forma de U para permitir que outra deslize completamente através dela. Mas um artesão chamado Olof Davidson decidiu criar uma junta ainda mais versátil, que pode ser usada para criar um canto em várias direções. Marceneiros como Olof são heróis desconhecidos da sociedade. Eles passam horas criando com maestria uma junta de 3 vias para finalizar um móvel. O design de Olof é bem futurista, mas nada supera os clássicos. E essa próxima junta é usada no Japão há séculos. A junta Kanao Atsugi é usada para conectar duas peças finas de madeira e estender o seu comprimento. Ela envolve cortar vários entalhes para conectar a madeira e um furo no centro da junta que permite que as duas peças sejam conectadas com um pino quadrado. A menos que o pino seja removido, a junta não pode ser separada. Ela foi projetada para construção residencial para resistir a vibrações de terremotos. A junta Kanao Atsugi é incrivelmente funcional, mas outras juntas são um pouco mais impraticáveis. Olha só essa junta maluca é uma criação de Pierre Chapot, um designer de móveis francês que trabalhou durante todo o século XX. Pierre criou esse mecanismo para sua cadeira S11 em 1966. E embora pareça incrivelmente complexo, na verdade é composto por apenas 3 peças idênticas que se encaixam. Anos depois, o marceneiro alemão Peter Celan aprimorou esse famoso design colando um cubo de madeira no espaço vazio e serrando para criar uma junta triangular. Peter chamou a sua criação de junta nodos. Infelizmente, não há muitas imagens de Chapot ou Celan trabalhando em suas criações, mas confere essa conexão igualmente satisfatória, também composta por 3 peças que se encaixam, a junta castelo. Essa junta é normalmente usada em peças pesadas de mobiliário externo, e como um antigo castelo europeu, vai permanecer unida por muito tempo mesmo sem levar cola. Essa junta em forma de gravata borboleta leva o nome óbvio de junta borboleta e geralmente é usada como uma escolha estilística ou para reforçar rachaduras e imperfeições em peças de madeira. Nesse caso, Paul Katz está reforçando uma rachadura na madeira e definitivamente fica bem mais estiloso assim, quase tão elegante quanto essas linhas curvas. 2 hours later. É incrível como o trabalho dos robôs está cada vez mais perfeito. Não, peraí, você está me dizendo que um humano simplesmente desenhou esse padrão de onda perfeitamente uniforme a olho nu? Ah não, eu desisto, não consigo nem desenhar um círculo. Falando em ondas, outro artesão conseguiu fazer madeira maciça parecer líquida, com essas prateleiras que gotejam feito água.
a prateleira derretendo e ela filmando. Não, sério, claro que não é madeira mágica gotejando, mas um ótimo exemplo de habilidade artesanal. Se você observar atentamente, vai ver que não há juntas visíveis entre as prateleiras planas e a seção com gotejamento, o que significa que o artesão esculpiu cuidadosamente cada prateleira e cada gota, usando a mesma peça de madeira. A prateleira foi feita na década de 50, então essa técnica foi feita à mão, mas hoje outros artesãos podem criar designs semelhantes bem mais rápido, com a ajuda de máquinas CNC. Aqui a Sold Out Supply usou uma máquina para cortar o padrão de gotejamento, antes de lixá-lo à mão e usar cola para conectá-lo a outro bloco de madeira em uma junta em cascata. Essa é uma junta de esquadria onde os veios de duas peças separadas de madeira são alinhados perfeitamente, fazendo com que pareça uma única peça que flui perfeitamente sobre um canto, exatamente como uma cascata. Na carpintaria, um pequeno pino de madeira chamado cavilha é frequentemente colocado em dois orifícios cortados com precisão para conectar duas peças de madeira. Mas o que fazer se você for um desastrado e os furos que você cortou ficarem meio grandes demais para o pino? Bom, a Southern Craftsman mostra que isso pode ser facilmente resolvido com um único parafuso ou prego. Esse aqui é um tipo de junta de encaixe onde uma peça de madeira se sobrepõe à outra quando unidas. A técnica específica aqui é o encaixe meia madeira, já que metade da madeira é removida de cada viga, deixando uma grande área para aplicar cola e pinos, e permitindo que cada pedaço de madeira se encaixe de maneira suave. A vantagem dessa junta é que ela é rápida e fácil de fazer, por isso é muito popular em construção civil. E essa da Settlement Post and Beam vai ser usada para construir a estrutura de uma casa. Esse é Patrick Holcomb da Douglas Fir Design, e ele cria encaixes incríveis como esse, que exigem 3 placas de madeira que se encaixam feito peças de quebra-cabeça. Alguns encaixes são incrivelmente complexos, e é impossível dizer como o marceneiro os montou. Portanto, se você não é um artesão experiente, provavelmente vai ter que começar com uma técnica de construção mais simples, e eu tenho a solução perfeita para você. Bem bacana, né? O nome desse tipo de parafuso é Zip Bolt, e ele permite unir duas peças de madeira com maior rapidez. Um mecanismo de encaixe no parafuso de fixação é girado com uma chave de fenda, que o aperta para conectar as peças da madeira. Ele permite conectar madeira sem cortar encaixes sofisticados, e pode ser usado em escadas, bancadas e praticamente qualquer peça de mobiliário que você possa imaginar. Qual desses processos de marcenaria você achou mais satisfatório? Me conta aí nos comentários e eu te vejo na próxima. Obrigado por assistir!